Bom, então após ver o cálculo do campo elétrico de um anel delgado, tá, uma distribuição com densidade linear de carga, a gente vai ver agora outra distribuição com densidade linear de carga. Agora, nesse caso, um fio delgado uniformemente carregado. Por fio delgado, a gente entende um fio com diâmetro desprezível, tanto que a gente pode considerar a densidade de carga nele linear. Tá? Esse fio vai ter uma carga elétrica Qzão, positiva uniformemente distribuída ao longo dele, ele vai ter comprimento 2A, a gente escolhe o eixo Y para situá-lo e a gente quer o campo num ponto P situado sobre o eixo X a uma distância X da origem. Tá? Então agora a gente tem que traduzir essa geometria para o nosso sistema de coordenadas e montar o nosso problema. Então a gente vai ter uma carga total Qzão, comprimento 2A. Então vamos colocar o nosso fio sobre o eixo Y. Tá, esse seria o fio. Vamos desenhar o eixo Y de outra cor. Esse seria o nosso fio, o eixo Y continuaria aqui para cima e para baixo. Ok? E vamos situar a origem bem no meio do fio. Vamos colocar aqui a nossa origem. E vamos colocar aqui o nosso eixo X. Aqui nosso eixo X. E a gente quer o campo num ponto P, tá? Com coordenada X ao longo do eixo X. Esse é o nosso ponto P. Lembrando que o fio tem comprimento 2A, essa coordenada aqui vai ser mais A. E essa coordenada aqui vai ser menos A. O nosso fio está em vermelho. Ok? Então aqui a gente vai ter que seguir um procedimento idêntico ao do anel delgado, só que em outro sistema de coordenadas. Né? Qual é o procedimento? A gente quer saber qual campo DE, qual a contribuição infinitesimal ao campo elétrico DE que um segmento infinitesimal desse fio dá. Isso no ponto P, a uma distância x da origem. Essa contribuição vai ser a nossa constante eletrostática, 1 sobre 4πε0, vezes o nosso fio é retilíneo sobre o eixo y, logo eu vou ter um certo segmento desse fio de comprimento infinitesimal dy, vai ter carga infinitesimal dq igual a lambda dy. Então, nosso dq vai ser lambda dy sobre quadrado da distância. Você vai ter, de maneira semelhante aqui, esse pedaço dando uma contribuição dE. Esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é θ. Da mesma maneira, eu vou ter um outro segmento infinitesimal de fio aqui embaixo, também de comprimento infinitesimal dy, dando uma contribuição agora dessa forma. Ok? E a gente segue o mesmo raciocínio do problema anterior. Eu vou ter duas componentes ao longo do eixo x. Vamos esticar mais o eixo x aqui para não confundir. Eu vou ter duas componentes que se reforçam ao longo do eixo x, nessas projeções aqui. Esse eu vou chamar de DE1, esse eu vou chamar de DE2, esse é o DE1x. Eu vou ter também a projeção aqui, eles têm o mesmo módulo, né? DE2x. E eu vou ter as projeções perpendiculares ao eixo x se cancelando. Então aqui eu projeto uma componente y para cima e uma componente y para baixo. Esse é o DE2y, esse é o DE2, DE1, y. E esses aqui se cancelam porque tem mesmo módulo e sentidos opostos. Então agora a gente já sabe que o nosso campo nesse ponto P, a uma distância x da origem, vai ter componente só ao longo do eixo x. Ok? Vamos então calcular. Agora a gente já sabe direção e sentido dele, a gente só precisa calcular o módulo dele. Então o módulo vai ser a constante eletrostática vezes a carga infinitesimal dq contida num segmento infinitesimal dy do fio, dividindo pela distância r. Essa distância, pelo teorema de Pitágoras, vai ser igual à coordenada y desse segmento,
a raiz da coordenada y desse segmento ao quadrado mais a coordenada x do ponto P ao quadrado. Tá? O quadrado dessa distância, então, vai ser simplesmente x² mais y ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo θ. Lembrando que o ângulo θ está aqui. É o ângulo que contribuição desse infinitésimo de fio ao campo elétrico vai fazer com a direção do eixo x. Tá? O cosseno x, pela geometria do nosso problema, vai ser igual a x sobre r. Isso aqui é o cosseno de x, cosseno de θ. X sobre r vai ser igual a x sobre raiz de x² mais y². Dessa forma, a gente pode, então, dizer que o módulo de DE no ponto P vai ser igual a constante eletrostática, 1 sobre 4πε0, lambda x dy sobre x² mais y² a 3 meios. Ok? E para obter o campo elétrico total, a gente tem que somar todas essas contribuições através de uma integral, de uma integração. Então, o campo elétrico total no ponto P, o módulo dele, né, vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes a integral de lambda x dy sobre x² mais y² elevado a 3 meios. Tá? Quais são os limites de integração? Nossa variável de integração vai ser y, ou seja, vai ser a nossa coordenada ao longo do fio. Né? Nossas variáveis de integração nesses problemas de eletrostática são coordenadas das nossas distribuições de carga. E agora o problema se resume a calcular a seguinte integral. Né? Isso aqui vai ficar igual a, vamos botar tudo que é constante para fora da integral, ou seja, tudo que não depende de y, nesse caso, já que a gente está integrando y. Então, lambda x podem sair, né? Isso vai ficar igual a lambda x sobre 4πε0, integral de menos a mais a, de dy sobre x² mais y² a 3 meios. Tá. Esse vai ser o módulo do campo nesse ponto P. Então, isso aqui é uma integral... Essa integral ela é tabelada. Essa integral, geralmente, nos livros como Sears, Halliday, nos livros textos usuais, você vai encontrá-la num apêndice ou na contracapa, em algum lugar assim. As integrais mais comuns que aparecem na eletrostática. Ou você pode, um bom exercício de cálculo é resolvê-la via substituição trigonométrica. Tá? A dica é você fazer a integral em y, então a dica é você fazer o y, a substituição, se eu não me engano, é y igual a x tangente de u, onde u é uma nova variável de integração. Você faz a substituição e vai usando uma série de identidades trigonométricas e tudo, e você vai chegar numa integral trivial de seno, e depois você vai ter que fazer as transformações inversas para voltar as variáveis a x e y. Né? Tá? Mas o resultado dessa integral vai ser y, vou puxar aqui para o lado, tá? Integral indefinida de dy sobre x² mais y² a 3 meios é igual a y sobre x ao quadrado, y sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado a 1 meio. Esse é o resultado da nossa integral. E com isso a gente vai poder calcular o valor desse campo elétrico agora.
Bom, então agora a gente já sabe como fica essa integral, a gente pode calcular então como fica o módulo do campo, né? O campo no ponto P, o ponto P nada mais é do que a coordenada x ao longo do eixo x, vai ser dado por essa expressão, a gente agora já sabe como calcula essa integral, tá? Então isso aqui vai ficar igual a lambda x sobre 4πε0 vezes o resultado dessa integral era y sobre x do quadrado vezes x quadrado mais y quadrado. Isso de menos a mais a y igual. Então, fazendo a conta, substituindo aqui o y e calculando lá a integral definida, você vai ter que isso vai ficar igual a lambda x sobre 4πε0. Isso vai ficar a sobre x quadrado vezes raiz x quadrado mais a quadrado, mais a com o mesmo denominador, ou seja, vai ficar 2a sobre raiz de x quadrado mais a quadrado. Faltou o x quadrado aqui embaixo, né? X quadrado, eu vou cancelar ele com o x lá de cima. Se quiser, cancela esse 2 com esse 4 aqui, vai sobrar 2. E a gente vai ter, no final das contas, que o módulo de E no ponto x é igual a lambda sobre 2πε0x é a sobre x quadrado mais a quadrado. A sobre raiz de x mais a quadrado. E se você quiser o vetor campo elétrico, você multiplica pelo unitário I, tá? Para obter o vetor campo elétrico. Então agora a gente pode ver como fica na geometria do nosso sistema esse resultado, né? Então o nosso fio aqui estava sobre o eixo Y, ele tem comprimento total 2A, mais A acima da origem, mais A abaixo da origem. Então, nosso eixo X está aqui, onde a gente está calculando o campo. Aqui é a nossa origem. Nosso resultado dá uma dependência aqui não trivial com a distância x, né, que a gente está da origem, mas o importante é que para x positivo e carga positiva, isso tudo vai ter sinal positivo. Então, se eu estou num ponto P aqui, eu vou ter o meu campo elétrico apontando para longe do fio. E se eu estou num ponto, sei lá, S aqui na região negativa, eu vou ter coordenada x negativa. Esse x sendo negativo vai dar sinal negativo à expressão e eu vou ter campo, então, apontando para longe do fio aqui. Eu vou ter o meu E de S aqui, esse é o E de... Eles apontam para longe do fio. Se o fio for positivamente carregado, se o fio for negativamente carregado, você vai ter um sinal negativo lá vindo do lambda e esses campos vão apontar no sentido do fio. Depois, esse resultado é válido, para esse fio de comprimento finito, esse resultado é válido somente para campos ao longo de um segmento mediatriz desse fio. Reparem que o eixo X está cortando o fio ao meio, tá? De mais A a menos A. Ele tem comprimento 2A, eu tenho A para cima e para baixo. Então eu posso dizer que esse campo está realmente perpendicular ao fio ao longo desse segmento, que corta ele pela metade. Se eu estivesse medindo sobre um segmento aqui mais para cima ou mais para baixo aqui, eu não teria esse resultado, tá? Por quê? Porque esse resultado veio daquele argumento de simetria que se eu tenho dois pedaços infinitesimais de fio equidistantes da origem, as contribuições deles aqui nesse ponto P, por simetria, vão se somar, se reforçar ao longo do eixo X e se anular ao longo do eixo Y, né? As perpendiculares aqui vão se anular, os paralelos ao eixo X vão se reforçar. Se eu estou sobre um outro segmento desses aqui, por exemplo, eu não vou ter um argumento desse válido. Por exemplo, se eu estou aqui a um Y constante, eu quero saber nesse ponto, digamos, o mais A
um infinitésimo de fio que esteja na coordenada mais A. Eu vou estar pertinho aqui desse ponto, enquanto que o menos A vai estar lá longe. Então a contribuição desse menos A vai ser pequena e a contribuição desse mais A vai ser bem forte, por causa da dependência quadrado inverso do campo elétrico. Então eu não vou ter aquele cancelamento. Eu vou ter aqui um campo que vai ter uma componente X forte para cá, mas que vai ter uma componente Y fraquinha para cá, ou seja, eu vou ter um campo resultante que vai estar ligeiramente inclinado para baixo. E eu recaio naquela situação já comentada anteriormente, que eu vou precisar muitas vezes de contas mais complicadas ou de outras técnicas, às vezes, de cálculo para determinar esses campos em regiões de baixa simetria, ou seja, em regiões que não estão sobre um eixo que corta o fio pela metade ou no eixo central lá do anel. A gente precisa de outros recursos, às vezes, matemáticos para calcular esses campos. Então agora vamos analisar um caso extremo. E se o fio for infinito? Então é o limite dA tendendo a infinito, é o fio infinito. Da mesma forma, o fio infinito parece uma noção estranha, né? Mas o fio infinito é uma ótima aproximação para situações em que você tem um fio carregado e você está muito, muito perto dele. A tua distância, a distância do ponto em que você quer calcular o campo, do ponto em que você tem uma partícula, alguma outra situação física que você quer estudar, que depende do campo elétrico gerado por esse fio carregado. Se esse ponto está a uma distância dele que é muito, muito pequena comparada ao comprimento dele, você pode considerar como uma ótima aproximação que esse fio é infinito. Tá? E o campo vai ficar extremamente simples no caso de fio infinito, o campo elétrico. Por quê? No caso de fio infinito, eu tenho o limite de A tendendo a infinito. Nesse limite, a gente pega aqui, vamos trabalhar sempre com o módulo dele. A gente vai ter, então, lambda sobre 2π ε0 x A sobre... Aqui, como eu quero comparar, eu tenho a raiz de x² mais a quadrado. Eu quero uma situação em que o A é infinito, ou seja, o x, a coordenada aqui do meu ponto P, é muito pequeno em relação a A. Então eu vou colocar o A em evidência para ter uma divisão de x por A dentro da raiz. Então eu vou ter aqui a raiz de A², a gente coloca o A² em evidência, vezes 1 mais x² sobre A². Isso tudo está dentro da raiz. No limite de A tendendo a infinito, isso aqui vai a zero. Isso aqui tende a zero. Esse x² sobre A² tende a zero. Eu vou ter, então, 1 multiplicando A² dentro da raiz, a raiz de A² vai dar A, cancela com A de cima. Eu vou ter esse termo valendo 1. E eu vou ter, finalmente, que o módulo do campo para fio infinito vai ser lambda sobre 2π ε0 x. Reparem, é interessante, ele cai com x. Ele não cai com... Ele cai com x, ou seja, ele cai com a distância, não cai com a distância ao quadrado. No caso do anel, quando a gente estava a uma distância infinita do anel, era o caso limite lá, ele se comportava como uma carga pontiforme. Agora, esse caso limite aqui é um pouco diferente, porque agora o tamanho da nossa distribuição de carga, né, é que é infinito. Tá? E esse campo vai ter essa forma. Se a gente quiser o vetor campo elétrico, do caso de um fio infinito, a uma distância x dele, a gente simplesmente multiplica pelo unitário i, tá? Sobre o x. Ou, mais corretamente, a gente deveria multiplicar pelo unitário r de coordenadas cilíndricas. Por quê? Esse campo, no caso de um fio infinito, ele vai ter simetria cilíndrica. Tá? Se a gente desenhar uma vista superior do fio, um corte superior, a gente tem o fio aqui, a gente vai ter esse campo dessa forma. Emanando dele, tá? Lembrando que ele tem carga positiva.
Tá? Isso vai valer para qualquer ponto ao longo do fio infinito. Por quê? A gente acabou de discutir que para um fio de comprimento finito, a gente tinha esse resultado simples somente para a mediatriz dele, aqui o segmento que corta ele pela metade. Para pontos fora desse segmento, a gente não teria o campo perpendicular ao fio. Tá? Só que no caso do fio infinito, você sempre vai poder, se você pega um segmento infinitesimal qualquer desse fio, e você escolhe um segmento perpendicular a ele qualquer, sobre o qual você vai calcular campo elétrico, você vai sempre, devido ao fato do fio ser infinito, você vai sempre ter um segmento infinitesimal de fio equidistante em relação ao ponto do fio onde o eixo lá que você está considerando para calcular o campo o corta. Isso não era possível no fio finito. No fio finito eu dei aquele exemplo. Se você está aqui, sobre esse segmento você vai estar limitado. Tipo, beleza, eu quero determinar qual a contribuição de menos A aqui nesse ponto, mas você não vai poder ir lá para cima do fio para achar um outro pedaço aqui equidistante para você ter uma contribuição aqui igual, só que inclinada para baixo, de modo que as contribuições aqui paralelas a y se cancelem, se anulem. Quando você tem um fio infinito, você pode sempre achar um outro pedaço dele, mais para cima e mais para baixo, que vá permitir esse cancelamento de componentes paralelas a y e o reforço das componentes paralelas a x, aqui no caso. Perpendiculares ao fio. Depois, no nosso exemplo de fio finito, a gente escolheu o eixo x aqui, tá? Por uma conveniência, para simplificar a dedução. Mas você pode imaginar que essa conta vale para qualquer eixo perpendicular ao nosso fio de comprimento 2A que o corte pela metade. Por exemplo, você podia fazer essa conta para o eixo XY, o eixo Z do sistema cartesiano seria assim saindo do quadro. Tá? Saindo aqui do quadro. Você poderia fazer essa conta e você achar o mesmo resultado. Só que aqui você ia achar a coordenada Z em vez da coordenada X, mas a forma do campo seria idêntica. Você pode escolher algum outro eixo qualquer que passe aqui pela metade do fio e você vai ter o mesmo resultado. Ou seja, esse campo tem simetria cilíndrica. Para o fio infinito, essa simetria cilíndrica vai se manifestar dessa forma. Você vai ter o campo sempre emanando do fio. E você pode olhar esse fio de qualquer direção do espaço, que você vai sempre ver campo saindo do fio vindo na tua direção, se o fio for carregado positivamente. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas, você pode representar esse vetor campo elétrico devido a essa simetria. Lembrando que em coordenadas cilíndricas você vai ter o vetor unitário R. É o vetor unitário da direção radial. E esse é efetivamente o vetor unitário que a gente deveria colocar aqui no nosso campo elétrico. E agora a gente não vai ter também a coordenada x. Tá? Para não ficar preso a um eixo, para dizer vale para qualquer direção do espaço em torno do campo do fio infinito, a gente pode representar como uma distância r do fio. Esse E vai ser lambda sobre 2πε0, R, ou seja, vai ser inversamente proporcional à distância que eu estou do fio, vezes o unitário R de coordenadas cilíndricas. Ou seja, expressa o fato de que esse campo aponta na direção radial em relação ao fio. Tá? Esse resultado é muito importante e vai ser bastante usado no próximo capítulo, quando a gente discutir lei de Gauss.